Hello, people! Então, nesse vídeo você vai descobrir todos os segredos aí de como conjugar os verbos no inglês no presente. Quer saber todos os segredos aí para não errar mais? Então, aguarde depois da vinheta. Agora eu vou explicar para vocês todos os detalhes aí de como conjugar os verbos no presente, tá? Eu vou explicar primeiro para você os verbos no presente, depois nos próximos vídeos eu explico como a gente conjuga verbos no passado, no futuro, mas agora eu vou me focar aqui no presente, tá? Bem, antes de eu falar para você dos verbos, eu tenho que falar para você do verbo no infinitivo, tá? O verbo no infinitivo no inglês, não sei se você já viu, mas não reparou nisso, mas ele tem o to na frente, né? Então, por exemplo, verbo trabalhar é to work, tá? Verbo estudar, to study, tá? Então o que acontece? Quando eu quero falar o verbo na forma original dele, na forma base, vamos dizer assim, eu uso o to, porque sem o to, ele vai estar conjugado, por exemplo. Falar do verbo to work, que é trabalhar. Se eu tiro o to, ele já não é mais trabalhar. Ele pode ser trabalho, ele pode ser trabalham, ele pode ser trabalhamos, né? Então ele pode ser outras conjugações do verbo. Mas não vai ser trabalhar. Trabalhar é to work, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou conjugar um verbo no presente, para conjugar, por exemplo, se eu for falar eu gosto de trabalhar, I like to work, certo? Agora, se eu for falar eu trabalho, aí eu tiro to, vai ficar I work, certo? Então, o que acontece? Quando eu quero conjugar o verbo, é só tirar o to, na maior parte das vezes. Quando for terceira pessoa do singular, o que é a terceira pessoa do singular? Né? Ou vão ser os pronomes, he, she, it, tá? Ou vão ser nomes no singular, que se você substituir o nome por um pronome, se você conseguir substituir por he, por she ou por it, vai ser também terceira pessoa do singular. Aí, nesse caso, vou acrescentar a letra S, na maior parte das vezes, tá? Então, por exemplo, se eu for falar ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. Se eu for falar it, por exemplo, se eu for falar do computador, o computador funciona, né? Ou trabalha, o work usa também para funcionar, no caso de coisas eletrônicas, assim, tal, de mecanismos, assim, de máquinas, eu posso falar the computer works, tá? Então, ou it works. Então, percebo, qualquer nome no singular, eu posso substituir por um pronome he, she ou it, certo? Então, se eu consigo substituir por he, she ou it, eu vou acrescentar, na maior parte das vezes, a letra S. É o caso, por exemplo, Maria. Maria eu poderia substituir pelo quê? Por she. Então, eu acrescento a palavra works. Então, Maria works ou she works. Lucas trabalha. Lucas works ou he works. E se eu for falar o computador trabalha, o computador funciona, eu vou falar the computer works ou it works. Beleza? Então, vamos lá. Então, 90% das vezes é só acrescentar a letra S. 90% dos verbos eu acrescento a letra S. Por exemplo, o verbo dançar, que é dance. Só acrescentar o S. Isso na terceira pessoa do singular. Então, nas outras pessoas não precisa. Vai continuar o verbo dance, só vou tirar o to, por exemplo. Eu danço, I dance. Você dança, you dance. Ele dança, he dances. Ó, eu acrescento a letra S. Beleza? Então, o que acontece? Quando a terceira pessoa do singular, eu acrescento o S. E quando for qualquer outra pessoa, o verbo mantém-se igual. Então, quer dizer, é muito mais fácil que o português. Muito mais fácil. São duas conjugaçõezinhas só. Por exemplo, no inglês vai ficar I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. É tudo work. Só muda um que fica works. Bem diferente do português, né? Se fosse português seria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. 6 conjugações diferentes. No inglês só temos 2. Por isso que quando vem alguém de fora tem uma dificuldade enorme aqui para conjugar verbo, né? Por causa disso. Porque o verbo no português a conjugação é muito mais complexa, né? No inglês é muito mais fácil. Bem, apesar de ser muito mais fácil, a pessoa fala, inglês é fácil. Não, ele é mais fácil que o português, mas ele tem as suas dificuldades também, né? E as dificuldades normalmente estão nas exceções, né? Mas, ó, foca que 90% das vezes, é só acrescentar o S,
quando for terceira pessoa do singular. E para as outras pessoas não precisa acrescentar nada, é só o verbo igualzinho, eu só tiro o to. Vamos para o primeiro exemplo, com a letra Y, né? Primeira questão, quando eu vou mudar o verbo no presente, é a letra Y. Então, quando eu tenho um verbo com a letra Y, eu tenho que ser meio fofoqueirão. Eu tenho que olhar o vizinho, cara. Infelizmente, não tem jeito, tem que ser meio fofoqueiro, é fifi. Por quê? O que acontece? Se o verbo terminar com Y e tiver uma consoante do lado, por exemplo, o verbo play, né? Então, verbo Y, terminou com Y, mas tem uma vogal do lado, tá? Então, play, tem o A do lado do Y. Nesse caso, é regra geral, só acrescenta a letra S. Então, por exemplo, he plays, she plays, Maria plays, Bernardo plays, etc. Tá? Agora, se for uma consoante do lado do Y, no caso do verbo study, por exemplo, né? Que é o verbo estudar, né? To study, estudar, né? Agora, conjugado, I study, you study, tá? Eu, você, nós, não vai mudar nada. Agora, he, she, it, aí eu vou ter que tirar o Y e colocar IES. Então, quando tiver uma consoante do lado do Y, né? No caso, verbo terminado em Y, aí eu tenho que colocar IES e tirar o Y. Então, vai ficar he studies, por exemplo. She studies. Iago studies, né? Então, vai acrescentar IES, tá? Então, é o primeiro caso, tá? Segundo caso é quando eu tenho que acrescentar ES. Então, os verbos no inglês, no presente, né? Eles vão mudar a conjugação só quando for terceira pessoa do singular. E eu vou acrescentar S, ES ou IES. Já expliquei para você, então. Quando eu acrescento S, quando eu acrescento IES, e agora eu vou explicar para você quando eu acrescento ES. Bem, acrescentar ES... Eu falo para meus alunos que é só lembrar do caminhão freando. Lembrou do caminhão freando, é ES. Olha os casos aqui. Então, normalmente verbos terminam com CH, com SH, com X, com SS, né? Então, o verbo watch, que é assistir, né? Então, se é terceira pessoa singular, se é he watches, tá? Verbo kiss, beijinho, beijar. Kiss, então, ele beija, he kisses. Tá bom? Agora fix. Fix. Olha o caminhão freando aí. Fix. Termina com X. Consertar. Então, Maria fixes. Maria conserta. Beleza? E wash, que é lavar, ó, termina com SH. Olha o caminhão freando. Wash. Então, acrescento ES. Outra questão também que acrescenta ES são os verbos que terminam com a letra O. Certo? Então, verbos que terminam com a letra O também acrescentam S, mas são muito poucos no inglês, tá? Muito poucos. Mas são muito utilizados, né? Os principais aí são o verbo go, né? Que vira goes. Então, Maria goes, por exemplo, né? Ou o verbo do, que vira does, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, Roberto does, né? Roberto faz, Roberto does. Legal? Bem, então... tem as questões também dos verbos irregulares, tá? No presente são muito poucos, né? O principal é o verbo to be, né? Verbo to be, então, to be, né? Por isso tem o to, porque eu estava falando infinitivo do verbo ser, estar, to be. Se eu tiro o to, eu falo be, por exemplo, I be? Não, eu falo I am, né? Eu falo you be? Não, eu falo you are. Eu falo he be? Não, eu falo he is, ou she is, tá? Então, o que acontece? É um verbo irregular que quando eu vou conjugar ele muda, né? Eu não apenas tiro o to, ele muda completamente. Outro caso também que muda, esse não muda tanto, mas é muito conhecido também, é o verbo to have, que é o verbo ter, que eu tiro o to e conjugo ele como have em todas as pessoas, menos he, she, ele fica have, então eu tenho, I have. Você tem? You have. Eles têm? They have. Agora, quando é he, she, ou terceira pessoa do singular, por exemplo, Igor has. Certo? Então, se eu for falar o nome de uma pessoa, eu uso o verbo has. Igor has, por exemplo. Tá? Então, são essas exceções aí, mas que nem eu disse, 90% das vezes regra geral, exceções. Quando terminar o verbo com Y, quando terminar o verbo com o som de caminhão freando, ou o verbo que termina com a letra O. Beleza? Bem, então eu acho que por hoje são essas dicas. Se você tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários, né? Comenta aí que eu vou tentar te ajudar. E se eu posso pedir para você alguma coisa, eu vou pedir.
para você compartilhar o vídeo com quem você quiser, com seus amigos, aí, familiares, quem tá precisando de dicas do inglês. Se inscreve aí na página, meu. Só clicar no botão aí. Clica aí, meu. Vamos! E você também pode se inscrever aí no meu canal, curtir, compartilhar, que são as melhores atitudes que eu posso pedir para você, que o YouTube vai identificar que você está gostando desse conteúdo e vai dar mais moral para mim, para levar para mais pessoas, tá? E se eu posso te recomendar outra coisa, recomendar o curso da Alessio Alvino, que é o curso Inglês com a Gringa, que aí vai te ajudar a você desenvolver ainda mais o seu inglês, tá? Então, é um curso que tem inglês básico, aulas de inglês intermediário, inglês avançado. Tem alguns bônus, né? Atualmente está com bônus de inglês para viagens. E também tem uma coisa muito boa que é o meu bônus, que eu te ofereço um suporte gratuito pelo WhatsApp, né? Então, você comprando pelo meu link aqui que está na descrição, você pode ter acesso ao meu WhatsApp e a gente pode tirar dúvidas, porque lá no curso da Alessio tem aulas semanais ao vivo com ela, tem a equipe de suporte também que você vai tirar as dúvidas, né? Mas às vezes ela é nativa no inglês, né? Eu sou nativo no português, então eu falo inglês, português como língua nativa. Então, se você tem uma dúvida, acha que é muito boba, ou acha que é uma dúvida que é mais a minha cara, você fala comigo. Você acha que é mais a cara dela, você manda pra ela. Você fica à vontade, você tem mais opções aí para desenvolver o seu inglês, tá? E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu também ainda tenho poucos horários, né? Você sabe que eu trabalho, como você sabe, né? Eu deixei no meu primeiro vídeo, se você quiser conhecer, que eu sou professor também da rede municipal aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Eu tenho poucos horários disponíveis, mas ainda tenho alguns poucos, né? Então, você pode mandar um e-mail para mim, que está aí também na descrição, para ver qual horário que fica melhor para você aí, para aí sim você fechar o ciclo, aí realmente dar um up no seu inglês e realmente buscar conhecimento para você desenvolver de uma vez por todas aí a sua nova língua, certo? Bem, então eu acho que é isso, vejo você então no próximo vídeo. See ya!